Qual é o correto? Ele interviu ou ele interveio? O verbo intervir é derivado do verbo vir e não do verbo ver. Assim, é só conjugarmos o verbo vir e acrescentarmos o prefixo inter. Ele veio. Portanto, a forma correta é ele interveio. Quando conjugarmos outros verbos derivados, também devemos fazer a mesma relação. Vamos a outros exemplos. Os verbos derivados de ter, como manter, deter, conter, entreter, seguem a mesma conjugação. Então acompanhem comigo a frase. Entrarei em forma assim que manter uma alimentação balanceada. Se trocarmos o verbo manter pelo verbo ter, perceberemos que há um erro, pois a forma adequada seria assim que tiver e não assim que ter. Então vamos corrigir a frase. Entrarei em forma assim que mantiver uma alimentação balanceada. Percebam também que as formas manter-se, deter-se, conter-se, entreter-se estão erradas. O correto é mantivesse, detivesse, contivesse, entretivesse. Agora vamos a verbos derivados do verbo pôr, como compor, repor, depor. Observem a frase: quando o réu depor, elucidaremos o caso. Ela também está errada. Troquemos o verbo depor pelo verbo pôr. Quando o réu puser, e não quando o réu pôr. Então a forma correta é quando o réu depuser, elucidaremos o caso. A exceção é o verbo requerer. Ele não é conjugado da mesma maneira que o verbo querer. Por exemplo, no pretérito perfeito, conjugamos o verbo querer da seguinte maneira: eu quis, tu quiseste, ele quis. Nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Já o verbo requerer não segue a mesma conjugação. Eu requeri, tu requereste, ele requereu. Nós requeremos, vós requerestes, eles requereram. Não é eu requis, tu requiseste, ele requis. Vamos ficar atentos então aos verbos formados por derivação prefixal. Um forte abraço, a qualquer momento eu volto para falar um pouco mais sobre nossa língua portuguesa.